Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Pastor Denison Souza aqui falando, e hoje é o quinto dia do propósito de oração, a semana do mais valente. São 7 dias de oração forte em santo jejum, para que assim Deus venha nos dar, a condição de sermos mais do que vencedores. Eu não sei por qual causa, por qual área você espera receber do Senhor a resposta, mas vamos continuar perseverando, determinando, que o Senhor venha assim estar nos dando vitória. Eu quero estar orando, intercedendo pela sua vida, quero estar invocando a Deus em seu favor e também em favor da sua casa, mas eu quero, antes de estar intercedendo e orando, eu quero estar lendo uma palavra, quero estar ministrando uma palavra ao teu coração, e a palavra que eu quero ministrar se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, vamos ler o versículo 22. Então, você que está me ouvindo, escute com atenção a palavra do Senhor. Após o momento da ministração, eu vou estar intercedendo pela sua vida e pelos da sua casa. Lucas capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco encheu-se de água, e estando eles em perigo, e chegando-se a ele, ou seja, a Jesus, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Então veja, Jesus está ali no barco com os seus discípulos. Jesus está atravessando para um outro lado. Jesus Cristo, por exemplo, aqui em Lucas nos fala aqui, pelo menos aqui no Evangelho de Lucas, deixa eu retornar aqui, por exemplo, o capítulo 7 fala, logo no início do capítulo 7, fala sobre o centurião de Cafarnaum. Aí em seguida fala sobre o filho da viúva de Naim. Depois, em seguida, João envia 2 discípulos até Jesus. E aí, mais adiante, nós temos o jantar. Jesus foi até a casa de Simão para jantar. E quando ele esteve lá, no jantar, na casa de Simão, que era um fariseu, Jesus foi surpreendido assim, no modo de dizer, porque Jesus já sabia de antemão o que iria acontecer. Mas no capítulo 7, fala a respeito também, a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então Jesus estava lá na casa de Simão, estava na casa de um dos fariseus, e entrou na casa do Simão fariseu, uma mulher que não tinha lá uma boa reputação, e nos diz o Evangelho que aquela mulher foi lá e ungiu os pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus. Eu vou até ler aqui para você, diz aqui, Lucas capítulo 7, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento
e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Então, Jesus está ali na casa de Simão o fariseu. A mulher chegou lá, chorando aos pés do Senhor, beijando aos pés do Senhor, derramando o bálsamo, e depois daquele episódio ali, mais adiante, diz aqui a palavra logo no começo do capítulo 8, fala: e aconteceu que depois disso andava de cidade a aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Então Jesus, ele estava lá na casa de Simão, o Simão fariseu, e como eu li aqui para você, no capítulo 7, a partir do versículo de número 37, o Evangelho fala, o Evangelho de Lucas fala, que chegou uma mulher lá beijando os pés do Senhor, chorando, derramou o bálsamo, e depois daquele episódio ali, Jesus seguiu viagem, Jesus se retirou dali, e Jesus ele estava para ir para uma outra região, para uma outra região. Jesus Cristo estava para atravessar o lago de Genezaré. Jesus estava para atravessar o lago, e a palavra fala aqui que aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda. Então Jesus ele falou: passemos para outra banda, vamos atravessar. É necessário nós irmos em outras localidades, em outras cidades, para anunciarmos o reino. E diz a palavra que eles partiram. E navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu. E nisso que Jesus adormeceu, o Evangelho fala que sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco se encheu de água, estando eles em perigo. Então veja, Jesus estava pregando o Evangelho, Jesus estava anunciando o reino de Deus. A típica frase que Jesus se utilizava, a típica frase, era até um jargão do Senhor. Jesus ele chegava e ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós, arrependei-vos, pois, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus e mais os seus discípulos estavam indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando os enfermos, libertando, pessoas que estavam sob o domínio de Satanás. E Jesus, como diz aqui o texto, Lucas capítulo 8, como diz aqui o relato do Evangelho de Lucas, Jesus estava dormindo. E diz a palavra que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se encheu de água, estando eles em perigo. Então eles estavam em perigo. E aí diz aqui a palavra: e chegando-se ele, ou seja, Jesus, o despertaram, ou seja, o chamaram a atenção, chamaram a atenção de Jesus, o despertaram. Aí diz aqui, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, levantando-se, repreendeu o vento. Veja só, Jesus ele repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, ou seja, houve paz. Quando fala ali bonança, significa paz. As águas ficaram tranquilas, o vento cessou, e
Vou falar uma coisa aqui para você. Hoje eu estava no monte e eu até busquei gravar um vídeo para colocar lá no meu canal, lá no YouTube, canal Denison Souza. E eu estava bem na parte alta do monte e estava meditando na palavra, havia feito a leitura da palavra, né? Estava fazendo a meditação da palavra, havia orado, né, por aqueles que têm acompanhado o ministério. E aí, em um dado momento, eu me coloquei de pé, né, e fui olhar para baixo, né? Eu olhei para a subida do monte, porque eu estava na parte alta. Nisso que eu olhei, eu vi um início, escute com atenção, eu vi o início de um incêndio. Ou seja, na subida do monte estava pegando fogo. E o fogo, né, estava lá embaixo ainda. Não estava nem no caminho pelo qual tanto eu quanto os irmãos que sobem o monte, não estava nem no caminho o fogo. Dava para eu descer naquela hora. E o Senhor até falou comigo, o Espírito Santo falou assim, desce agora. Mas aí você obedeceu? Nem eu. O Senhor falou assim, desce. E eu não desci. Eu não desci. Não desci naquele momento. O fogo estava no início. O fogo não estava no caminho que leva para a descida do monte ou para a subida do monte. E eu continuei lá em cima. Continuei onde eu estava. E aí voltei para meditar na palavra. Nisso que eu fui meditar na palavra, certamente o fogo, né, estava avançando. Eu pensei, o fogo está bem longe. Aí eu terminei de ler, né, de meditar na palavra, e aquela voz, né, que eu creio que foi a voz da minha consciência, ou até mesmo uma voz de Deus, né, falando na minha consciência. O fogo lá embaixo. Esqueceu? Aí eu fui olhar. Nisso que eu fui olhar, o fogo praticamente já estava no caminho da subida do monte, ou da descida do monte. Aí eu pensei, e agora, meu Deus? O que eu faço? Subo? Ou desço? E ao descer tento ir por algum caminho alternativo. Aí até que eu desci. Tomei a decisão e desci. Eu fui descer. E desci rápido. Desci rápido. E o fogo, né, estava indo adiante. Estava se alastrando. Porque o mato, né, o mato do monte onde eu subo, agora não, né, que agora eu tenho certeza que não está alto como estava antes. Depois do fogo, né, do fogaréu. E aí eu desci. Nisso que eu desci, e eu desci acelerado, nisso que eu desci, o fogo já estava já no caminho. E aí eu pensei, bem, eu tenho que procurar ir por um caminho alternativo. E eu percebi que o vento estava no sentido contrário do lado que eu estava indo, porque eu estava indo para o lado contrário de onde estava o fogo. Sendo que o lado onde eu estava, por onde eu estava indo, o mato estava muito alto mesmo. Assim, muito alto mesmo também não, mas estava assim, um tanto alto. E eu fui, sabe? E chegou num dado ponto, chegou num certo ponto, que o fogo ele começou a vir para o lado onde eu estava. E olha que não estava ventando. Aliás, para não dizer que não estava ventando sim. Teve uma hora que o vento
Parece que o vento, né, se voltou para o lado da onde eu estava. E nisso que o fogo estava vindo, eu estendi a minha mão, as duas mãos, e repreendi aquele fogo. Eu repreendi aquele fogo. Em seguida virei as costas, né? E aquele ditado, né? Aquela frase, perna para que te quero. E acelerei o passo, até porque não tinha como correr, porque o mato estava alto. E nisso que, né, após eu ter estendido a mão e repreendido aquele fogo, e eu virei as costas e fui rápido, em seguida eu falei assim, Senhor, salva-me. Eu só disse isso, salva-me. E eu fui indo. E fui indo. E aquela voz, né? Que por hora você não sabe se é Deus falando ou se é a voz da sua consciência. Porque Deus, ele fala na nossa consciência, né? Assim como o adversário também procura falar na nossa consciência. Querendo fazer com que nós venhamos pensar que é pensamento nosso, quando na verdade é pensamento do adversário. E com Deus não é diferente. Às vezes a gente pensa algo e pensa que é fruto, né, da nossa imaginação, mas é o próprio Deus falando na nossa consciência. Eu só sei que veio aquela voz na consciência. Não olha para trás. Continua. E agora, contando essa história, até lembrei aqui, né? De Ló. Deus disse para Ló, para sua mulher e para as suas filhas, disse para a família, né? Disse para Ló e para sua família, não olhem para trás. E foi isso que ocorreu. Eu não olhei para trás. Eu continuei com dificuldade, porque o mato estava alto, até que eu consegui, né, chegar no asfalto, consegui chegar, né, vamos dizer assim, em terra firme, em terra segura, né, longe da mata. Então, assim, foi um livramento, foi um escape. Mas aí, olha só o detalhe. Deus já tinha falado. Se não foi Deus, foi pelo menos a voz da minha consciência. É como eu falei ainda agora. A voz da nossa consciência, né? A voz da consciência, ela às vezes nos confunde, às vezes é fruto do nosso pensamento, somos nós mesmos falando conosco, falando com nós mesmos, ou então é o próprio Deus falando. E quando eu vi o fogo lá no início, aquela voz, desce agora, mas eu não desci, sabe? Não desci. Mas ficou, né? Ficou de lição. Quando Deus ele fala, ou quando nós temos um alerta a respeito de algo, nós não podemos o quê? Protelar, adiar, sabe? Nós não podemos deixar para lá. Ah, não, depois eu resolvo isso. Não. Eu estou seguro aqui. Não, dá tempo. Foi Deus. E o interessante é que eu estendi a mão e repreendi aquele fogo. Eu repreendi aquele fogo. Aquele fogo estava a alguns metros de mim, né? Não estava nem quilômetros, metros, né? Pelo menos uns 500 metros ou 1.000 metros, 1 quilômetro, acho que menos de 1 quilômetro. Enfim, estava próximo. Então eu repreendi aquele vento e em seguida eu disse, salva-me, Senhor. Aí eu lembrei daquele salmo, né? Salmos 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí quando foi agora à noite, eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que me acompanha, né, de uma filhinha na fé. E tá lá, Salmos 16. E eu quero ler aqui para você. Salmos 16. Olha só o que diz aqui o Salmo 16. Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio.
E quando eu falei, salva-me, Senhor, em outras palavras, guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Quando eu recebi esse texto, né, de Salmos 16, versículo 1, da minha filhinha na fé, dentre muitas filhinhas, né, filhinhas e filhinhos na fé, quando eu recebi esse texto de Salmos 16, versículo 1, de uma das minhas filhinhas na fé, eu até comentei com ela, poxa, no outro dia Deus me usou para interceder por você, para te livrar, né, do espírito de suicídio, de depressão, né? E hoje Deus usou você para trazer essa palavra ao meu coração. Porque Deus usa quem quer, né? Deus usa quem quer. Independente de título, independente se a pessoa é pastor, se é pastora, se é obreiro, se é diácono, se é evangelista, se é profeta, se é profetisa, missionário, enfim, Deus usa quem Ele quer. E Deus usou uma das minhas filhinhas na fé para falar ao meu coração. Salmos 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. E quando eu falei, salva-me, Senhor, foi o mesmo que eu ter dito essa palavra que Davi disse. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Eu fiquei confiante em Deus de que Deus já estava ali me dando o escape, o livramento. E assim de fato aconteceu. Então, voltando lá para Lucas, para eu encerrar aqui, né, para eu terminar com essa palavra, e nós orarmos, para nós usar de autoridade para mandar o mal embora. Veja só o que diz aqui a palavra. Voltando para Lucas capítulo 8, versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Foi o que aconteceu, eu estava ali perecendo. Mas também foi por negligência minha, né? Por negligência. Eu tinha que ter descido logo assim quando eu vi aquele fogo, né? Mas, graças a Deus, Deus deu escape, Deus deu livramento. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos dá, né? Quantos livramentos o Senhor Ele nos dá. Tem livramentos que Deus nos dá. Aliás, a maioria dos livramentos que nós temos do Senhor, que o Senhor nos dá, nós nem sequer sabemos. Quantas são as situações que ocorrem e a gente nem vê. Nem vê. Né? Mas eu fui avisado. Fiquei lá em cima de teimoso. Né? Porque eu pensei assim, o vento está levando fogo lá para o outro lado. Então não vai subir aqui para cima não. Mas quando Deus fala, quando Deus manda o alerta, a gente tem que obedecer. Então olha só. Os discípulos o despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Foi o que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, salva-me. O meu salva-me foi o mesmo que dissesse para Deus assim, ou para o Senhor assim, mestre, estou perecendo. E aí os discípulos disseram, e ele, né, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança, ou seja, houve paz. Você vê, Jesus foi lá e repreendeu o vento e a fúria da água. Eu fiz isso, eu repreendi o fogo. Repreendi o vento também, porque o vento também ele conduz o fogo. Quando o fogo está na floresta, quando o fogo está na mata, o vento também conta. Se o vento estiver para um lado, o fogo vai para aquele lado que está o vento. E de repente o vento parecia que estava vindo para o meu lado. Eu falei, o vento agora se voltou contra mim? Foi por isso que, ao pensar em qual palavra eu iria ministrar antes de estar orando, me veio essa palavra aqui. Jesus foi lá e repreendeu o vento e a fúria da água. No meu caso, eu repreendi o vento e repreendi o fogo. Jesus repreendeu o vento
e o fogo. Aliás, Jesus repreendeu o vento e a água. No meu caso, eu repreendi o vento e o fogo. Aí diz aqui a palavra aqui, e disse-lhes, onde está a vossa fé? Ou seja, eu tive fé naquele momento. Tive fé que Deus ia me dar o escape e o livramento. Coisa que faltou a quem? Aos discípulos. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Veja só o detalhe, Jesus, ele deu ordem ao vento e à água, ou seja, ao mar. E hoje aconteceu algo semelhante comigo. Eu dei ordem ao vento e eu dei ordem ao fogo. E foi o tempo suficiente para eu sair da onde eu estava. E eles perguntaram, quem é este? Quem é este? O Filho de Deus. O Filho de Deus. E como Jesus era e é o Filho de Deus, eu também sou Filho de Deus. Por isso que eu usei de autoridade. O Filho de Deus, ele tem que usar de autoridade. O Filho de Deus pode fazer, qualquer Filho de Deus pode fazer o mesmo que Jesus fez. Jesus repreendeu o vento e a água. Eu repreendi o vento e o fogo. Jesus Cristo, ele disse, fareis as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maiores ainda. Então você vê, quem é este Filho de Deus? João 1,12, e todos quantos o receberam, deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Então, como eu creio em Jesus, automaticamente, ao crer em Jesus, eu também sou filho. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro também das promessas de Deus. E você que tem entregado a sua vida a Jesus Cristo, você também pode agir como Jesus Cristo agiu e como eu agi hoje. Como eu disse, Jesus repreendeu o vento e a água. Eu repreendi o vento e o fogo. E interessante que Jesus Cristo, ele estava prestes a chegar onde? Lá em Gadara. Lá na terra, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saindo-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu sou filho do Deus Altíssimo, você também é filho do Deus Altíssimo. Aí diz aqui, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado, ou seja, tinha dado uma ordem ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo em que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Você vê, os demônios se manifestaram através do vento e da água para impedir Jesus de chegar até aquele homem que estava possesso. Já estava tudo no plano de Deus. Já estava no plano do Senhor chegar lá naquela terra, lá na terra dos Gadarenos, para libertar aquele homem. E aí o diabo, Satanás, se opondo, para se opor, o que ele fez? Ele fez com que o vento e a água, o vento e o mar viessem contra o barco onde estava Jesus e seus discípulos. Então, há muitas situações que ocorrem na nossa vida que é o próprio Satanás. O próprio Satanás. Satanás, ele se levanta, Satanás, ele se opõe, sabe? Se opõe. Eu não estou querendo dizer que o episódio que aconteceu comigo no monte tenha sido Satanás, né? A princípio eu creio que não. Eu creio que quando eu recebi o alerta desce, eu creio que até ali
Estava tudo normal. E quando eu desci, por enquanto o fogo não estava vindo para o meu lado. Mas quando o fogo começou a vir para o meu lado e o vento começou a vir para o meu lado, eu achei aquilo ali muito estranho. Eu identifiquei aquilo ali até como a ação mesmo do mal. Que o diabo ele se opõe. E não só se opõe, o diabo o papel dele, né? A missão dele é matar, roubar e destruir. Se o diabo pudesse já ter me matado, ele já teria me matado. Se o diabo pudesse te matar, ele já teria te matado. Se ele pudesse acabar com a nossa família, ele já teria feito isso. Mas diz aqui a palavra, chegando-se a ele quem? A Jesus, o despertaram, ou seja, o chamaram a atenção. Despertar Jesus é chamar a atenção de Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo, salva-me, guarda-me, ó Deus, porque eu confio em Ti. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos clamar ao Senhor para que o Senhor venha nos guardar. Mais do que Ele já tem nos guardado. Nós vamos clamar ao Senhor para que o vento cesse. Para que a fúria da água cesse. Ou do fogo, né? Ou do fogo. E eu lembrei aqui agora de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas o quarto homem, diz a palavra, estavam com eles, dentro da fornalha. E nada de mal os aconteceu. Nada de mal vai acontecer com você. Nada de mal. Deus já está te dando escape. Deus já está dando livramento a você e os da sua casa. Que o Espírito Santo venha falar mais ainda aos nossos corações após esta palavra. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desta mulher, com a fé deste homem, e nós queremos, meu Deus, usar de autoridade, assim como o teu Filho Jesus Cristo. Os discípulos perguntaram, quem é este? Quem é este que manda até nos ventos e na água? Quem é este? Este é o Filho de Deus. Este é aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, esse que me foi me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele declarou, estes sinais seguirão aos que crerem. Ao que crerem, em meu nome expulsarão o mal, curarão os enfermos. Ele disse, fareis as mesmas obras que eu faço, e ainda farás maiores ainda. Então, meu Deus, eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero determinar, eu quero, meu Deus, dar uma ordem, eu quero, meu Deus, mandar nesse vento, esse vento contrário que está na vida desta mulher, que está na vida deste homem. Sim, esse vento contrário, sim, essa tempestade, sim, meu Deus, esse mar revolto, sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que esse espírito, meu Deus, que está causando confusão, contenda, discórdia, desentendimento, que está causando, meu Deus, sim, depressão, angústia, ansiedade, medo, falta de paz, sim, meu Deus, esse espírito que está tentando destruir a família desta mulher, tentando destruir a família deste homem, tentando jogar o pai contra o filho contra o pai, tentando jogar o marido contra a esposa contra o marido. Esse espírito, meu Deus, que está causando essa enfermidade, essa doença, sim, nós vamos repreender esse vento, essa tempestade, nós vamos repreender sim esse mal que está agindo, porque assim diz a palavra do Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras do mal. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que seja amarrado, seja esmagado, seja queimado pelo poder do Deus vivo, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós damos uma ordem agora: sai daí! Sai daí, espírito que está causando essa situação contrária, adversa. Jesus Cristo faz essa pessoa chegar do outro lado, sim, do outro lado, o lado da vitória, o lado da bênção, o lado do milagre. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. É para a glória do teu santo nome, é para a glória do nome do Senhor, que nós determinamos agora, como um fato consumado, aqueles demônios estavam ali, através do vento, através da fúria das águas, e eles estavam tentando impedir Jesus de chegar até o Gadareno. Sim, o mal está tentando impedir, meu Deus, essa pessoa de chegar na bênção, de chegar aonde ela tem que chegar, mas nada vai impedir, circunstâncias não vão impedir, situações contrárias não vão impedir, porque o Senhor é o Deus que manda na tempestade, o Senhor é o Deus que manda sim nas águas, Tu és o Deus que manda nos demônios, nas castas de demônios. O Senhor diz: demônio sai, e o demônio sai. O Senhor diz: demônio sai, e o demônio é expulso, é arrancado. Então, meu Deus, que seja amarrado, que seja esmagado e queimado e lançado no abismo, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra e declaramos que já está ligado aí nos céus, e declaramos como um fato consumado para a glória do Teu nome, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Que assim seja feito, e de fato está feito. E você que crê, declare com toda a sua fé, declare: eu recebo e eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, da minha vitória. Eu ia pedir a você para preparar a garrafa com água e ia acabar que caiu aqui no esquecimento. Mas você pode estar, você mesmo, após esse áudio, apresentando a água, tá bom? E Deus vai estar abençoando a sua vida, meu Deus. Que quando essa pessoa beber da água que ela for apresentar ao Senhor, que a virtude, o poder do Teu Espírito esteja sobre a água dela, e que ela venha receber a vida que Teu Filho Jesus Cristo prometeu. E após beber da água, que ela venha compartilhar também com aqueles que precisam desta vida que é abundante, que Jesus Cristo nos prometeu. Nós consagramos ao Senhor, meu Deus, a nossa água, e pedimos a bênção do Senhor sobre a mesma. Que haja, meu Deus, sim, a virtude, a unção, o poder do Senhor sobre este elemento, que seja um santo remédio para sarar sim o que está ferido, ou o que está doente. Assim, meu Deus, nós consagramos e já cremos pela fé, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Beba com fé. Eu vou beber daqui. Você pode também pegar a garrafa com água e apresentar e crer que a unção de Deus está sobre a sua água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor. Que Deus venha te encher cada dia mais da sua presença. Receba aí nesse momento a paz, receba a alegria, a paz que excede todo entendimento. Receba a alegria do Senhor é a tua força. Receba, 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 em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, e te ilumine, e te dê a paz.